até hoje. Bendito Deus maravilhoso e eterno, Pai, conselheiro e amigo, príncipe da paz, eis aí o teu ungido, Pai, que vai administrar a tua palavra, Pai, neste lugar. Senhor, este lugar não é outro senão a casa do Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso. Meu Deus, abençoa nossos corações para receber a tua palavra e usa o teu filho conforme a tua vontade, meu Senhor. Eu te apresento ele nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shabbat Shalom, sábado de paz. Você nunca ouviu essa frase, Shabbat Shalom, deve ser a primeira vez. Pode se sentar. Sábado de paz é um cumprimento, né? No judaísmo, nós, quando chegamos no pôr do sol, na sexta-feira, cumprimentamos nosso irmão com Shabbat Shalom, que significa sábado de paz, e também a paz do Todo-Poderoso. E quando desejamos a paz, no sábado de paz, nós desejamos que seu dia seja cheio de bênçãos. Quando o Eterno nos abençoa, o que é? O que acontece? Ele nos favorece. E se o Eterno nos favorece, ele nos faz semelhante a ele. Ele faz o rosto dele resplandecer em nossa face. Por isso que na bênção sacerdotal a gente dá 6 bênçãos. 6 bênçãos. O pessoal até às vezes fala, por que tu não dá a bênção apostólica? Porque a bênção apostólica, se eu dar ela para você, tem 3 bênçãos. E se eu der a bênção sacerdotal, que foi a primeira bênção dada por Israel, você recebe 6. Uma para cada dia da semana. Então no final vamos dar essas 6 bênçãos. Mas agora nós vamos entrar na palavra do Eterno, no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Por que o primeiro livro? Eu iria fazer a menção de uma outra palavra. Só que o Eterno me tocou para que venha essa palavra, porque nós vamos entrar para os próximos estudos, né? Fazer um estudo sobre quem foi Davi, como iniciou o reinado de Israel. Porque há uma confusão quando se chega na terra prometida, quando Israel, né, está na era dos juízes. Há uma confusão muito grande que as pessoas às vezes não conseguem compreender o que foi aquele período, e muitas das vezes se mostra confuso, né? E nós vamos tirar a confusão desse período e mostrar que tudo o que acontece ali era uma providência. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Samuel, onde tem um título que o profeta Samuel vai até Belém na casa de Jessé. Jessé, pai de Davi. Samuel primeiro? Isso, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Voltando na história, o que nós vamos encontrar? Pode ficar sentado? Eu sou um pouco diferente na minha maneira de pregar. Eu falo mais, depois eu leio só apenas um versículo só para ali, quando está no meio da palavra. O que vai acontecer? Israel está na era dos juízes. E em determinado período da história, vamos perceber que na era dos juízes, Samuel ele foi o último juiz de Israel. Como ele se torna o juiz de Israel? Ele é criado por Eli. Quem era Eli? Sumo sacerdote, Kohanim significa sacerdote, Kohanim sacerdote. Então ele era o líder dos sacerdotes levitas da casa de Arão. E percebemos que logo no início do livro, a história vai nos contar sobre Ana, mãe de Samuel. É um relato, uma biografia dela, mas vai entrar na história de Eli. Eli tinha 2 filhos chamados Ofines e Finéias. Eles eram homens corruptos, e por causa da corrupção que eles apresentavam diante dos filhos de Israel, o que vai acontecer? Vai ter uma instabilidade em Israel, onde os inimigos daquele tempo, que eram os filisteus, chegavam a alvejar os israelitas e conseguia muitas das vezes conquistar algumas terras, e era uma situação decorrente, porque eles não estavam na obediência. E vai chegar em determinado período que Samuel vai ser entregue pequenininho a Eli, e Eli vai criar Samuel. Hoje nós vamos falar sobre o paralelo, a comparação desses 2 personagens, pastor, de quem era Eli e de quem era Samuel. E vou falar para você que o meio que nós vivemos pode nos influenciar em alguma coisa. Existe um filósofo
suíço, Jean-Jacques Rousseau, que ele fala o seguinte, que o homem é produto do meio. O que quer dizer? Que o homem é produto. Jean-Jacques vai falar, olha, o homem, ele é aquilo que é a convivência dele. Se eu convivo com pessoas boas, você é bom. Se eu conviver com pessoas ruins, você é ruim. Mas aqui nós vamos ver que há um destaque, mesmo ele sendo criado dentro do sacerdócio, com Eli, e tendo Ofines e Finéia também como mentores, porque eles eram mais velhos e eram também tutores de Samuel. Porém, Samuel, já desde criança, via que aquela corrupção desses dois homens era constante. Ele não vai reproduzir a corrupção deles. O pai, Eli, não era corrupto, mas não fazia vista grossa para os feitos dos seus filhos. Porém, ele tinha um grande problema, um grande defeito. Sabe qual era o defeito de Eli? Ele tinha um ego elevado. E o que é esse ego elevado? É onde a pessoa se achava superior a tudo e a todos e julgava as pessoas. Olhava para o cara e falava, que cara, ele é feio. E pegava com os outros e falava assim, olha, aquele cara está oferecendo a ovelha, bicho feio, né? Levava e fazia os outros rir. Ele fazia chacota. Ele julgava pela aparência. E o que Deus vai dizer para Samuel aqui, no momento que ele é levado para Davi? Quando o povo de Israel pediu um rei, ele já era adulto, não era? Já não tinha mais Ofim, Finéias e não tinha mais Eli. Porém, agora ele vai ter que ser o líder de uma nação totalmente, vamos dizer, formada religiosamente, culturalmente, filosoficamente. Ele vai se liderar aquela nação, a nação de Israel. Mas em determinado período da história, os filhos de Samuel vão começar também a fazer o mesmo que os filhos de Eli faziam. Os seus filhos vão se corromper e ali ele vai perder o seu cargo de rei. Porque quando se fala de Samuel, muitos falam assim, olha, ele tinha tríplice coroa. Eu discordo. Ele não tinha tríplice coroa. Ele tinha 4 atribuições. Ele era sacerdote, rei, profeta e juiz. Ele tinha 4 elementos fundamentais para reger o povo de Israel. E ali ele vai perder, né, o povo, cansado daquela insegurança, porque os próximos juízes seriam os filhos de Samuel. Joel e Abia seriam os próximos a reinar de Israel. E o que o povo fez? Não. Eles estão fazendo o que o Ofim e Finéias faziam. Nós não queremos eles como nossos representantes. E ali, eles fizeram com que o povo tivesse a primeira democracia, o primeiro grito de liberdade dentro da teocracia. O que é o governo teocrático? O governo teocrático é quando o Eterno é o rei do povo e eles têm ele como rei. Embora Deus seja invisível, mas o Eterno era o rei. E quem era o representante? O príncipe. Samuel era o representante. Só que o Eterno olhava para Samuel e o povo como se Samuel fosse o rei, que o juiz ele era o rei de Israel. E agora o povo vai clamar. Para você ter uma ideia, como vale o clamor popular de todos na mesma voz. Muitos. Ele foi juiz também. Sim. Quando nós clamamos todos num só propósito, imagine se há uma igreja com 30 pessoas orando em cima de uma causa. Sabe por que as religiões de matriz africana são bem-sucedidas? Estou dizendo, falando mal, são bem-sucedidas porque eles conseguem elevar a vibração energética deles dentro daquele propósito. Se falar para os filhos de santo dentro do terreiro, falar, vamos fazer um propósito de jejum em 3 dias, eles vão fazer e vão alcançar aquela bênção. Porque às vezes nós não conseguimos alcançar determinadas bênçãos? Porque nós fraquejamos, nós colocamos o nosso ego, a nossa carne em primeiro. O que o fulano vai dizer? A gente pensa sempre no segundo ou no terceiro. E aqui o povo jejuou, clamou, falou, nós queremos um rei. Samuel, queremos um rei que vá à nossa frente, que seja um rei militar, conforme as outras nações. Aí o que vai acontecer? Ele vai se sentir deprimido,
dolorido o coração, porque o povo rejeitou ele. Aí Deus, Hashem, para consolá-lo, vai falar: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Mas na verdade, eles estavam rejeitando a situação insustentável que os filhos dele estavam fazendo, e ele não fez vista grossa, deixou correr, não tomou uma atitude no momento certo, e agora vai ter que entregar. Aí o que vai acontecer? Vai procurar um rei de Israel. E conhecemos que Saul, que era da menor tribo, isso também vamos estudar mais à frente, a tribo de Benjamim era a menor tribo. Por que ela era menor? Porque houve um problema sério em Israel, e as outras tribos, a tribo de Benjamim não dá os elementos ruins para o julgamento, para o Beit Din, que é a casa do juiz. Eles viram contra a tribo de Benjamim para matar todo mundo. Aí quando sobrou pouca gente, eles viram que eles tinham acabado com mulheres, com crianças, com todo mundo, e aí os homens que fugiram, eles foram dar conta: poxa, acabamos com a tribo de Benjamim agora. Então a tribo de Benjamim vai receber mulheres das outras tribos para que os homens possam ali ter relações com elas e gerar filhos e fazer com que a tribo volte à sua natureza. E Deus, querendo honrar a tribo, dá a Samuel, ali como pupilo, o jovem Saul. E Saul, o que ele representava? Beleza, força, habilidade. Ele era tudo aquilo que Samuel, quando olhou para ele, falou: é isso que Israel precisa, a beleza, o vigor. Diz que ele era alto, que ele era bom, que ele era bonito, ele era o cara mais bonito de Israel. Imagina aí como ele era. Diz que ele era tal, Nabucodonosor, Josué, Sansão e o rei Saul. Diz que eles eram tudo homens do mesmo top. Eles eram homens grandes, fortes, e tinham força sobrenatural. Dá para imaginar, né? Então Israel agora vai ter o representante, o primeiro rei, com todos os aspectos que vai encher os olhos de qualquer um. E aqui ele vai fugir. Só que aquele homem também, com influências daquilo que Samuel viveu no passado. Não, Samuel não passou nada para ele, Samuel passa para ele coisas boas. Só que ele conhecia que o povo estava se desviando e que Hashem, que o Eterno, nada estava fazendo. Então a pessoa acreditou que tem determinado momento que o Eterno sai da jogada e deixa tudo livre. E nisso ele vai ser instituído do seu lugar ainda com a coroa. Mas como assim? Ele perdeu o trono. Sentado no trono ele perdeu por causa que foi desobediente, negligente à ordem do Todo-Poderoso. E nesse momento Deus vai falar para Samuel: olha, Samuel, pega o shofar. Não fala o azeite, é um chifre para ungir. Na religião judaica nós usamos um shofar. Já viu o shofar? Aquilo ali se chama shofar, o toque do shofar. Então o shofar, enchia o shofar de azeite e levava ele, quando chegava lá, pegava assim e derramava assim na cabeça da pessoa, e o azeite ia caindo do shofar. E ele vai falar para Deus: mas se Saul souber dessa trama, isso que está acontecendo, Eterno, ele vai matar. Ele fala: não, o negócio comigo, eu sou invisível, eu falo contigo, ele não vai ouvir. E ele falou com ele e fala para ele: é Belém. Só que quando os profetas chegavam em alguma terra, o pessoal tinha medo. Sabe por quê? Ninguém sabe por que os profetas botavam medo? Porque iam falar às vezes coisas ruins. Ia dar uma repreensão, então as pessoas tinham medo. Aí quando vai falar para ele: profeta, a tua vida é de paz? É, de paz. Eu vim sacrificar contigo na tua casa. Só que ele não fala o propósito. E ali ele vai para aquela cerimônia de almoço, de recepção, que Jessé tinha posse, tinha dinheiro, e ele vai chamar todos os filhos, vai passar todo mundo. E ele olhou para a aparência de todos eles e falou: entre esses valorosos, desses homens fortes, bonitos e dispostos para a guerra, para um rei. E ele diz que Jessé vai fazer passar todo mundo. Passa um, passa outro, vai passando todo mundo, e ele esperando Deus sinalizar: é esse. Para quê? Para se jogar o azeite. E passou todos eles, e Deus falou assim: não é nenhum deles. Mas como assim? O homem falou que a família dele estava toda aqui. Será que cometeu algum equívoco, algum engano?
Aí é onde vamos entrar na palavra. E diz assim o versículo 7 do capítulo 16. Porém, Hashem disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Eterno rejeitou. Porque o Eterno não vê como vê o homem. O Eterno vê o exterior, porém, vê também o seu coração todo-poderoso. E ali, vê como é forte isso. Vou repetir. Porém, o Eterno disse a Samuel: não atente para a sua aparência. Olha só, não veja a sua aparência, porque senão você vai julgar ele. Nem para a sua altura, porque ele pode ser baixo e você considerar ele inapto para a batalha. Porque o rejeitei. Porque o Eterno não vê como vê o homem. O Eterno vê o exterior. O homem vê o exterior, porém o Eterno vê o coração. Então ele diz que o Eterno vê o coração, vê o que está dentro, e o homem consegue ver somente o que está do lado de fora. O que isso está querendo dizer? Que nós, na nossa natureza humana, nós não conseguimos enxergar o que Deus ele tem na vida dos nossos seres humanos, dos nossos irmãos. E aqui, quando fala isso aqui, olha, eu vejo, Samuel, o que você não pode ver, porque você julga com os olhos. Porque quando Samuel olhou aqueles homens, ele teve o mesmo olhar que ele teve com Saul. Porque Saul era belo, bonito, viril, forte. E agora esses homens são rejeitados. Até fora, eu rejeitei todos eles. Não olha para a aparência. E no momento ele vai falar: você tem mais algum filho? Falo, tem sim. Tem um que está lá no campo. Ele é pastor de ovelhas. Ele está lá fazendo o serviço de apacentar de ovelhas. Eu falei: então, camarada, só vamos nos assentar à mesa quando esse chegar. E aquilo causou uma situação desconfortável para os outros, porque eles excluíam Davi, porque Davi ele era baixo, não era tão alto, porque ele era um garoto, um jovem, diz que era dentuço, né? Ele era sisudo. Era um menino, ele tinha 16 anos, cabelos ruivos, todo embaralhado, e todo sujo campo. E ali vão anunciar, os servos vão lá e vão trazer ele, e ele vai chegar na presença do profeta, né, ainda como pastor, porque ele estava com o cheiro do campo, o cheiro das ovelhas, e lá o Eterno vai falar: é esse que será o rei de Israel. E ele vai derramar o óleo sobre ele, sobre a cabeça dele perante os seus irmãos, sua família, e vai ungir ele como rei. E ele será rei, agora, ungido de Deus, mas sem o trono, sem a coroa. Porque o trono e a coroa estavam sendo ocupados por aquele que não era mais o rei. Isso quer dizer para nós o que nesse tempo? Porque às vezes nós nos consideramos muito elevados em determinado período. E o Eterno vê o nosso coração de qualquer jeito. Ele sabe aquilo que nós pensamos. E o Eterno tira o espírito dele de Saul, que no início o Eterno deu o espírito dele a Saul. E Saul, quem era Saul? Era somente um bonitão de Israel, bom partido. Mas quando o espírito do Eterno se aposta sobre Saul, diz que ele vai sair desembestado, ele vai sair por Israel afora, ele vai entrar na turma dos profetas, ele vai profetizar, ele vai ter visões, revelações da parte do Eterno, e vai percorrer aquela terra sem medo, sem perigo, e vai voltar para casa. Só que em determinado período ele se achou que ele, além de ser rei, ele era o próprio Deus, fazendo aquilo que ele queria, fazendo sua própria vontade, e ele foi rejeitado, porque o coração dele antes estava apto para fazer o serviço e agora não está. Aí você vai perguntar: mas o que aconteceu? Deus errou em escolher ele? Eu falei: não, Deus não errou em escolher ele. Deus dá uma oportunidade. O Eterno nos dá uma oportunidade a cada dia. Ele me deu uma oportunidade, como deu uma oportunidade a você. Então nós temos uma oportunidade para ser diferente. E ele escolheu, quando ele era diferente dos outros, de se tornar igual aos outros. Por quê? Porque aqueles generais, aqueles homens que acompanhavam ele no reino,
estavam acostumados com vida fácil, com ganho fácil, de pegar um povo, de ali tomar os espólios. Ele estava se corrompendo. E ele entrou naquela vibe. Então, o Espírito de Deus não habita na injustiça. Hoje eu estava fazendo uma leitura lá na congregação, dizendo que quando o Mashiach, quer dizer, Messias, se manifestar, diz que ele vai fazer um reto juiz na terra. Será reto caminho que o Mashiach vai atravessar, e um justo juízo será para todas as nações. E aqui, ele como rei de Israel, qual era o juramento dele? Fazer justiça aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros e todos aqueles oprimidos. E o que ele vai proceder, Saul? Fazendo totalmente o contrário do juramento que ele fez. Por isso Deus tira o espírito dele. Quando o espírito de Deus sai, o que entra não é agradável. Porque se o Eterno sai de tal situação, eu sempre digo que o Hashem, ele é um cavaleiro. Ele pede para entrar, mas ele, quando sai, ele vai embora, acaba tudo. Casa fica ali com o inimigo entra. Aí outros entram. E aqui, Samuel, quando olha Davi, ele fala: esse será rei de Israel? Esse menino? Por que ele julgou aquele garoto? Não a capacidade espiritual dele de fazer. Justamente porque ele foi criado com um homem que olhava para as pessoas e pensava mal. Ele cresceu com ele era o mestre dele. O que ele ensinou para ele? Muitas coisas de ouvir a ordem de Hashem, de Deus, sim, ouviu. Ele fez isso muito bem. Mas ele, por conviver no meio e vendo que aquela situação era decorrente, ele também passou a ser uma pessoa que julgava as pessoas pela aparência. E aqui o que o Eterno está falando com ele? Olha, isso aqui é a última lição que eu dou para você. Seja um homem, seja formado. Não atenta para a aparência. Porque quando você julga, você se coloca no lugar de Hashem. Porque quando nós falamos que nós somos superior ao nosso próximo, nós estamos nos colocando no lugar do Eterno. Sabe qual é um dos pecados que muitos cometem? E não sabem que isso é um grande problema, um grande desafio para a nossa alma, quando nós julgamos o nosso próximo. Quando nós julgamos a religião, a situação que o nosso próximo se encontra, quando nós falamos sobre alguma coisa concernente à vida do nosso próximo e criticamos, e falamos, ele tem que se ferrar mesmo, isso aconteceu porque ele é isso, que todo, que sempre tem alguém julgando. E a Escritura fala para não julgar, para que você não seja julgado com a mesma medida. E aqui o profeta agora está tendo uma lição, já homem, adulto, que não se deve julgar pela aparência, porque a situação de cada um, ela é somente cabível à vontade do Eterno. Todos nós passamos por adversidade. Cada adversidade, ela é dada para fazer o homem evoluir. E aqui Davi, ele agora vai ser o discípulo de Samuel. E você vai ver mais à frente que ele julgou, primeiramente pela aparência, mas o Eterno, quando falou que era o rei e fez ele ungir, falou assim: é esse que vai crescer. Porque ele falou assim: ele é um menino, mas ele vai crescer e vai se tornar um homem valoroso. Aí ele muda de ideia, porque às vezes nós julgamos a situação do livro pela capa, né? Olhamos a situação e isso assim. Mas quando a situação se aproxima, como Davi se aproximou de Samuel, nós vamos ter uma outra visão. Isso é humano. Nós somos seres humanos. Isso é decorrente da natureza humana. Mas qual é o propósito dessa palavra? É a gente dominar o ego, dominar o julgamento que é em nós. Porque se nós tivermos julgamento, nós não veremos a Deus. Porque duas coisas que Deus não aceita. É quem tira a vida de uma pessoa. Vamos lá, se eu chegar aqui e tirar a vida de alguém que está quieto, justamente estou pecando. Mas o Eterno também não aceita que um homem ou uma mulher se coloque no lugar de juiz para julgar o outro. Porque quando nós julgamos, quando nós matamos alguém, nós estamos falando para Deus: a gente tem o direito de tirar a vida. E só Ele dá a vida, então Ele tem o direito de tirar. E somente Ele tem o direito de julgar. Só Ele é o juiz.
Ele é o justo juiz que ele a uns abate e outros exalta. Então nós não podemos julgar ninguém em qualquer situação. E aquele garoto que era ali, chacota até primeiro para os seus irmãos, que os irmãos dele também perseguiam ele, sabe o que vai acontecer? Vai virar rei de Israel, e agora como rei, né? No futuro ele vai ser levantado um homem de valor, mas antes ele vai passar por períodos que ele tinha que demonstrar o quê? Sua coragem. Foi o episódio do gigante. Quando o gigante, os homens que estavam lá para lutar, o gigante tinha quase 4 metros de altura. Ninguém queria ir lá lutar contra o gigante. Saul não era bonitão, não era forte? Vestiu uma armadura, sabia empunhar uma espada? Não foi, tremeu. Todos eles queriam arrumar um guerreiro para ir. O rei falou: o rei não pode ir. O rei que tinha que ir, que o certo da batalha, de ir na batalha naquele tempo, eram os reis. Os reis de Israel e de outros povos, eles iam à frente do exército. Para quê? Para dar exemplo, para dar coragem aos seus soldados. E nesse caso, Saul ficou sentado acuado no trono e falou assim: conseguiu alguém para um candidato? Pô, vou dar minha filha em casamento, tá? Vai se casar com a filha, vai ser parente do rei. E aí aquela proposta ficou. Mas quando o pessoal olhava para a situação do gigante, olhava e falava assim: demais, eu não vou encarar não, rei. E ele, quando viu aquela afronta, ele que era pequeno, desprezado aos olhos daqueles que julgavam, o que aconteceu? Ele se candidatou para ir. Falou: olha, eu não aceito que Deus seja afrontado. Pô, por um incircunciso? Ah, que é isso, rei? E daí que eu vou. Aí o pessoal vai fazer: olha, vamos lá, bota a armadura dele, a espada. Ele falou: não, nada disso vai caber em mim. Nada que alimenta o ego de vocês vai caber no meu corpo, vai caber na minha sinceridade, no meu caráter. Mas só me leva para o campo de batalha. Aí quando chega no campo de batalha, ele vai pegar, o estilingue dele, a funda dele, vai recolher 5 pedrinhas que ele viu, 5 gigantes, não era só um, eram 5, cada um representante de um estado dos filisteus, que eram 5 cidades. Numa próxima pregação vamos falar sobre ela. E ele vai para enfrentar esse gigante, que ele falou: são 5 pedras, eu vou matar cada um. Se vir todos os 5 ao mesmo tempo, pela distância que ele estava, ele calculava que daria para dar a pedrada deles. Ele ia se desviar e ia dar, mas só era um, o acordo era um de cada vez. Então ele falou: se esse aqui, como é o padroeiro da nossa cidade, Golias, que é o nosso guerreiro valoroso que vai lutar, então vai ser ele que vai lutar contra vocês. Se ele perder, vocês vão subjugar essa cidade e vai receber o tributo dela. Agora, se vocês perderem, as 12 nações que estão dentro de Israel vão ter que pagar tributo. Então, olha para você ver a gravidade da situação. Era um problema tamanho gigante que não tinha uma pessoa capacitada de grande estatura para enfrentá-lo. Aconteceu o quê? Que Davi, com 16 anos, um garoto, pega e consegue acertar na testa do gigante uma pedra. Ele não mata com uma pedrada. Ele vai matar o gigante quando ele vai lá pegar a espada dele e vai cortar a cabeça dele. A pedrada, ela foi um meio de pegar aqui, na fronte dele, onde ele estabilizou a respiração do cérebro. Caiu porque ele não afrontou, caiu. E ali, ele pega, ele vai perto dele, ele vai com vida e corta a cabeça dele. E ali, o que acontece? Ele de baixa estatura agora passa a ser o gigante de Israel. Então nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Eles julgavam muito até o pai dele, né? Não se pode julgar nenhum ser humano por sua capacidade, porque cada um tem um dom. E ali Deus usa aquele pequeno para abater o gigante. E usa ele, na sua vida adulta, para fazer também aquilo que era agradável aos olhos do Deus de Israel. Davi, ele vai pecar em determinado período que ele também deixou o ego subir na cabeça dele, porque ele também conviveu com Saul. Vai ver que é um círculo vicioso. Círculo vicioso. Ele também fez as mesmas coisas que Saul estava fazendo. Mas ele tinha uma coisa boa. Ele reconhecia que ele pecava,
que ele pisava na bola e se voltava para Deus e falava: não, eu sei que eu errei, não afasta de mim o teu espírito. Ele tinha um medo do espírito do eterno se afastar dele, terrível. Não, Davi, ele pecava, mas falava: olha, não afasta de mim o teu espírito. Ele, em toda a sua fase que ele pecou, ele sempre falava para Deus. Ele não atribuía, pastora, culpa para o próximo. Olha, eu pequei por causa de fulano que me induziu. Não, eu. E quando Deus queria julgar o povo por causa dele, sabe o que ele fazia? Não, o pecado é pessoal, é meu. Comigo mesmo, na minha casa, toca na minha casa, nos meus filhos, mas no povo não, que eles são inocentes. E quando eu pequei, eu não pedi o consentimento do povo, eu não tomei conselho com os anciões, eu fiz com as minhas próprias pernas, com a minha própria força. Então, não julga eles. Então, ele tinha uma coisa que agradava ao Eterno, que era justiça. Ele não julgava que as pessoas tinham que pagar por ele, mas ele era o autor dos seus pecados, então tinha ele mesmo que fazer a quitação daquela dívida, não colocar outra. E nisso aqui aprendemos que, em circunstâncias das nossas vidas, vamos nos deparar com situações semelhantes, mas devemos ter constância em falar com Deus e pedir para o Todo-Poderoso que nos alimente sempre com o seu Espírito, para que mesmo se a gente pecar, que Ele não afaste de nós o Espírito Santo da verdade, que nós possamos sempre estar caminhando na luz do Todo-Poderoso. Isso é a nossa alegria, a nossa força de permanecer diante do Eterno, o Rei de Israel. Então, que essa palavra ela seja para nossas vidas. Numa outra pregação, numa outra oportunidade, vamos estudar, falar sobre Davi, né? Davi, entrar em Davi na vida adulta e ver como a vida dele foi tumultuada. Vamos pegar alguns detalhes e fazer com que ele, até mesmo que ele vai dar de louco lá para o rei, aquilo ali, sabe por que ele foi dar de louco? Porque ele julgou os loucos. Ele, com os loucos, ele fez vamos dizer, um comentário, né? Que não foi nada agradável, e ele lá teve que se dar de louco para que ele fosse ali representado e continuasse vivo. Ele entrou no palácio de Aquis, né? Sim. Como louco, porque ele tinha medo. Então, em determinado momento da Bíblia, e ele só não morreu por isso. Só não morreu por isso. Deus falou assim: não, louco, ele é louco, mas se você não cai esquizofrênico para cá, virou piada. Mas usou a loucura, se salvou e estabeleceu o rei. Então você vai ver que na trajetória dele, até ele ser rei de Israel, até ele sentar no trono e ter realmente paz, ele teve que pagar um preço. E isso acontece com todos nós, pagar um preço. Quando se fala, muitos falam assim: olha, evangelho é sofrimento. Fala, não é sofrimento. A palavra de Deus ela é boa. Deus ele não bota ninguém para sofrer. É uma questão que as pessoas fazem que é equivocada de falar que o evangelho é para sofrer. Não é. Só sofre quem quer. Deus, quando dá a oportunidade para o homem fazer a obra, é para o homem fazer e para o homem se deleitar da obra e fazer ela a melhor possível e fazer com que a palavra seja agradável. Muitos se colocam em lutas aqui, e vão para ela e não saem dela. Mas o evangelho não é peso, não é cruz. O evangelho é poder de Deus, e o poder de Deus ele é para operar na vida do ser humano, como você é prova disso. Pelo seu testemunho, você me falou, é prova do poder de Deus na vida do ser humano. Então, a palavra de Deus ela é pura, santa e agradável, e que o Eterno Baruch Hashem nos abençoe nessa noite, nos traga o Espírito do Todo-Poderoso para nos guardar, nos guiar e nos instruir na sua palavra. Bendito é o Eterno, bendito seja o nome do Todo-Poderoso para sempre. Baruch Hashem. O que faz o povo se embaraçar é que o povo mistura, né? Eles fazem uma mistura.